A gente vai falar sobre um dos maiores sabotadores do crescimento de uma empresa. Cara, a gente vai falar aqui de rotina. E o que acontece? Rotina, ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica. A rotina dentro da empresa, ela é muito importante. Agora o ponto é, qual rotina você como dono, você como dona de uma empresa, está escolhendo para você? Então, eu tenho uma pergunta aqui para você, muito importante. Quantas vezes vocês já chegaram no final de semana completamente cansados, esgotados e mesmo assim com a sensação de que nada importante foi feito? Quantas vezes você chegou no final da semana, você trabalhou a semana toda que nem doido, que nem doida, para tentar fazer as coisas, para tentar ter resultado, e mesmo assim chega no final de semana e você acha que não construiu nada, que a tua empresa está parada. Então aí eu pergunto para você, será que você está construindo a sua empresa ou você está só fazendo reforma? Você está só tapando o buraco? Você está só resolvendo o problema? É disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de como deixar de ser refém de uma rotina ruim, de uma rotina que não faz a tua empresa crescer, para virar um gestor, uma gestora estratégica. Então esse é o nosso tema, esse é o nosso propósito hoje, tá? Esse é o meu objetivo. Primeiro eu preciso trazer esse nível de consciência para você, trazer essa informação, trazer esse ponto de visão, para que você entenda e de fato se faça essa pergunta aí. Será que eu estou construindo a minha empresa ou só apagando o incêndio até onde dá? Será que eu de fato trabalho para fazer a minha empresa crescer ou eu trabalho só para remediar os problemas que acontecem? Qual é a minha atuação dentro da minha própria empresa? Eu gostaria que você fizesse esse questionamento, eu gostaria que você fizesse essa análise sua, né, do seu ponto de vista, do seu trabalho, da sua atividade, porque isso é importante para você entender por onde você deve começar. Então, o principal ponto aqui não é que, Marcos, você está querendo dizer então que eu não posso ter uma rotina. Ao contrário, você deve ter uma rotina. Agora, a pergunta que eu trago é, qual é a rotina que o dono de uma empresa precisa ter? Este é o ponto. Por quê? E aí eu vou trazer novamente um conceito, um contexto que as pessoas não levam em consideração quando elas têm uma empresa. A maioria das pessoas que têm uma empresa, ela acha que ser dono de uma empresa é um título. Eu sou dono de empresa. É como você ser, sei lá, um rei. É um título. Não. Dono de empresa é um cargo, assim como um vendedor, assim como um gestor financeiro, assim como um estoquista. O dono da empresa tem um cargo. Este cargo tem atribuições, tem tarefas, tem processos, tem habilidades necessárias, tem responsabilidades, tem autoridades. Assim como uma pessoa que está no caixa, assim como um repositor, assim como um açougueiro, o dono de uma empresa também tem as suas atribuições. Na maioria dos casos, o grande problema aqui, quando eu falo para você sobre a rotina e como deixar de ser refém de uma rotina, não é deixar de ser refém da rotina que você, como dono da empresa, tem que ter. E sim deixar aquela rotina de apagar incêndios, rotina de ficar fazendo reforma na tua empresa, né? Porque ou você está construindo ou você está reformando. E quando você está reformando, geralmente é porque você está tapando buraco, você está resolvendo problema, você está apagando incêndio, você está resolvendo pepino. Então tem gente que fala, meu trabalho na empresa é resolver pepino. Meu trabalho na empresa é resolver problema dos outros. Meu trabalho na empresa é resolver cagada dos outros. Até quando você vai ficar fazendo isso? Até quando você vai ficar fazendo o trabalho ou remendando o trabalho que era para o seu colaborador fazer? Até quando você vai ficar sem fazer o que de fato você deveria fazer porque você não tem funcionários competentes? E um ponto importante, funcionário incompetente é culpa do dono da empresa. Então, se o seu funcionário é incompetente, a culpa não é dele, é sua.
Sua porque ou você não treinou, não capacitou, ou porque você contratou mal e não quer demitir. Então, curto e grosso e direto, tá? Então, esse é o trabalho que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de rotina, a gente vai falar de como você deixa esse ambiente operacional, esse ambiente cheio de imprevistos, cheio de urgência, para um ambiente de foco, de resultado, um ambiente de crescimento. A gente vai falar sobre como você se torna um gestor estratégico, a gente vai falar sobre o passo a passo para isso, a diferença, né, a forma de você ver as coisas. Então, esse é o nosso episódio número 29 do Gestão na Prática hoje. Então, eu quero saudar aqui o pessoal que está chegando, né, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Sejam muito bem-vindos. Excelente noite nessa quarta-feira para a gente bater esse papo aqui e falar sobre gestão, sobre rotina e sobre estratégia. Seguinte, o que é ser um refém da rotina? Pensa o seguinte, pensa aqui, quanto que você passa, imagina que você passa o dia inteiro apagando incêndio da sua empresa. Você passa o dia inteiro resolvendo o problema do seu funcionário. Você passa o dia inteiro conferindo pedido, correndo atrás de cliente, cuidando de caixa. Só que você não consegue fazer uma coisa muito importante. Você não consegue parar e pensar numa estratégia onde essa estratégia vai fazer a tua empresa aumentar 30% do teu faturamento. Você não consegue parar e analisar os teus fornecedores e encontrar um fornecedor mais competitivo para tu diminuir o teu markup em 15% e aumentar a tua margem em 15%. Você não consegue parar para olhar a rotina de um colaborador e ver que ele pode ser mais eficiente se ele fizer um processo de uma maneira diferente. Isso é ser refém de uma rotina. Isso é estar refém de uma rotina que ela é totalmente improdutiva. E quando eu digo que é uma rotina improdutiva, você pode até pensar assim, pô, Marcos, mas eu estou resolvendo o pepino da empresa, mas eu estou resolvendo os problemas que a empresa tinha, mas eu tô cuidando aqui para atender e satisfazer o cliente. O ponto que eu quero trazer aqui é que isso, não é que isso é um problema ou que isso é negativo, mas isso pode ser delegado para a sua equipe. Isso pode ser delegado e melhor treinado ao seu time para que você tenha tempo para fazer de fato o que você precisa fazer. Então aqui está o ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração. E toda vez que você executa uma atividade dentro da sua empresa, a grande pergunta sobre essa ação é o seguinte: essa ação que eu estou executando é uma ação que faz a minha empresa crescer? Esta ação é uma ação que está remediando um problema da empresa? Se você responde que essa ação está remediando um problema da empresa, a próxima pergunta é: por que este problema aconteceu? Se esse problema aconteceu, provavelmente foi falha de algum outro processo anterior. Então, o seu trabalho aqui não é um trabalho inteligente de crescimento, é um trabalho de remediação, de conserto. E aí, você perde o seu tempo que você poderia estar pensando no crescimento do seu negócio, pensando em desenvolver novas estratégias, pensando em alavancar o crescimento da sua empresa, pensando em fazer novos negócios, em novos segmentos de clientes, em novos fornecedores, em novas oportunidades para o seu negócio, e você está preso resolvendo problemas causados por processos que foram mal executados, provavelmente.